E aí, pessoal? Olha só, eu achei interessante ontem, deu uma repercussão legal quando eu coloquei nos meus stories lá uma rápida mensagem que falava sobre filhos, sobre a criação de filhos, sobre deixar filhos melhores para o mundo e não um mundo melhor para os filhos, né? Até porque isso é consequência do que a gente vai entregar em termos de pessoas, do que a gente vai entregar para esse mundo. E às vezes a gente é abordado na rua, eu, minha esposa, por pessoas que vêm falar pra gente sobre os nossos filhos, né? Sobre o Bernardo, o Teodoro e a Helena, que é o nosso trio, a nossa turma que a gente tem lá em casa. E muitas pessoas falam assim, pô, que perfeita a família de vocês, como são educados os filhos de vocês e tal, pintando um cenário de perfeição. É que o que acontece? Muitas vezes as pessoas comparam o seu bastidor, ou seja, o seu dia a dia, como são os meus bastidores, como é a minha vida em casa, com o palco dos outros. O que é o palco dos outros? É o que as pessoas mostram para todo mundo. É o que as pessoas mostram em Instagram, em Facebook, YouTube, enfim, nas suas postagens. Né? Esse é o palco da pessoa, é quando a pessoa usa os seus melhores ângulos, as suas melhores versões e publica, bota para todo mundo assistir. Esse é o meu palco, esse é o teu palco. E assim, as pessoas não vão postar os seus bastidores. E os bastidores das outras famílias, das outras pessoas, provavelmente são iguais ou muito parecidos com o teu bastidor, com o teu dia a dia, com a tua vida dentro de casa. Então, assim, para essas pessoas, a gente sempre deixa claro de que lá em casa tem bastidor também, tem birra, tem perrengue, tem tudo isso, mas, claro, a gente está tentando acertar, a gente está buscando, dentro de todo esse conhecimento que a gente vem buscando em termos de comportamento humano, a gente vem buscando aplicar muita coisa lá em casa. Se vai dar certo, não sei, né? A gente vai ver isso aí daqui a alguns anos, quando eles forem adolescentes, quando eles forem adultos, a gente vai ver no que vai ter dado. Mas eu acredito que a gente esteja trilhando um caminho legal. E dentro de tudo isso, eu tenho 3 dicas, 3 conselhos que eu daria, que são os 3 primeiros conselhos em termos de como eu ajo para ser um bom pai, uma boa mãe, como eu proporciono um dia a dia para os meus filhos que depois lá na frente vai repercutir em transformar esses filhos em grandes seres humanos. E a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é tempo. Disponibilize tempo seu para ser pai ou para ser mãe. É preciso ter tempo. E esse tempo, eu não estou falando só de tempo para brincar com as crianças não, o que é muito importante, tá? Mas é tempo para acompanhar. É tempo para ensinar e depois de ensinar, acompanhar, mais ou menos nessa ordem. Eu preciso saber o que eles estão fazendo, eu preciso ter tempo de, ao enxergar algo que não está indo para um bom caminho, já corrigir na hora. Né? Procurar corrigir não gritando de cara, né? Conversando, ensinando, convencendo, né? Mas tempo, o tempo que tu investe hoje é tempo que tu vai poupar lá na frente, tá? Muitos casos, pelo que a gente vê, pelo que a gente estuda, de pessoas que hoje estão tendo um trabalhão com seus adolescentes, seus jovens, são pessoas que não destinaram esse tempo lá na primeira infância, até os 7 anos, até os 10 anos de idade. Então, tempo é fundamental. E posso dizer, aqui já vamos abrir logo um pouco de bastidor. Nós lá em casa, pelos projetos que a gente está iniciando agora, que a gente está tocando, a gente não está tendo o tempo que a gente gostaria de ter. Não que a gente não destine tempo, mas a gente gostaria de destinar mais. Isso vai voltar assim que a gente tiver com os nossos projetos rodando mais. Mas temos plena ciência disso. É tempo, a gente precisa destinar tempo para ser pai e mãe. Não só para ser dono de casa, dona de casa, para ser profissional, para ser uma pessoa melhor, para estudar, mas é ter tempo para ser pai e mãe. A segunda dica que eu tenho para dar é não desiste do teu filho. Sem essa de... Deixa eu explicar melhor o que é esse não desistir. Desistir no sentido de, eu já falei milhares de vezes, ele não me escuta, ele não muda, então deixa para lá, deixa que se ferre.
não desiste, tá? Se tu já falou 100 vezes, tu já falou 1000 vezes, como a gente usa às vezes essa força de expressão, falei 1000 vezes, eu sempre digo que não, tu não falou 1000 vezes, tu falou uma vez. As outras 999 vezes tu repetiu. E às vezes quando a repetição não está adiantando, a gente precisa falar de uma maneira diferente, usar outra técnica. Ah, o incentivo não está dando, aí sim, pode entrar um castigo, né? Eu não sou do tipo de pai que acha, ah não, são intocáveis, não pode dar um castigo, não pode... Não, às vezes é necessário, né? E quando o incentivo não funciona, às vezes a privação de algo que eles gostam pode funcionar. Mas o importante é, não desiste, tá? Não tá dando certo de uma maneira, não tá convencendo de uma maneira, tenta de outra. E a terceira dica que eu dou, o terceiro conselho, é manter a tua linearidade. Linearidade, o teu padrão de conduta. Tu não tem que ser amiguinho, tu não tem que fazer o que eles querem que tu faça. Tu tem que fazer o que é certo, o que é necessário para o teu filho. E quando tu adotou uma linha em que tu disse não para alguma coisa, o choro, a birra, não podem fazer com que tu mude de opinião. A criança, ela aprende muito rápido, atenção para isso, a criança aprende muito rápido que ela está conseguindo o que ela quer através de choro, de birra, de grito. A criança é muito rápida em aprender isso. Na verdade, foi a primeira coisa que ela aprendeu, que para conseguir alguma coisa nessa vida em que ela recém chegou, ela precisa chorar. Enquanto ela ainda não falava, enquanto ela não tinha outra forma de se expressar, ela chora e é atendida. Tá? Então ela vem com isso já na bagagem desde bebê, e a gente precisa, no passar dos anos, durante o crescimento da criança, a gente precisa saber tirar isso dela. Tá? E quando tu bota uma regra ou tu dá um feedback negativo para a criança, diz não, assim não vai ser, tu não vai fazer dessa forma, eu não autorizo que tu faça isso. E ela com birra, com choro, com grito, ela consegue te dobrar, né? Que a criança começou a gritar e tá bom, vai lá e faz. É o pior recado que tu pode dar pro teu filho. Ele está aprendendo que ele sabe como te dominar, ele sabe como te dobrar, ele sabe te convencer, e é da pior forma possível, com choro, com birra, né, se tornando uma criança que vai aprender a te desrespeitar. Pai e mãe precisam se fazer respeitar em primeiro lugar. Pai e mãe dentro da casa são autoridade. O que pai e mãe falam precisa ser feito, precisa ser cumprido. Bom, gente, essas são 3 dicas, tá? 3 que eu selecionei para hoje, mas esse assunto ele dá muito pano para manga, tá? Tem muito que a gente discutir e eu acho que é necessário que a gente discuta cada vez mais a educação da criança. E quando eu falo em educação, eu falo do que vem de casa, tá? Eu não falo de alfabetização, que é o que a escola faz. Cada vez mais a escola está tentando educar crianças também, mas é pela falta da educação que está vindo de casa. E a gente sabe que é assim, que está sendo assim. A gente veio de um modelo ultra rígido lá no passado para um modelo agora que está buscando fazer o oposto. Né? Pessoas que sofreram com a rigidez no passado, hoje, ao invés de tentar encontrar um meio termo, estão indo para o outro oposto, para a permissividade absoluta, excessiva, que não ensina nada, que só traz seres humanos cada vez mais fracos, mais despreparados para o mundo. Então, assim, ó, assunto a gente teria de monte, sempre que possível eu vou voltar com um assunto educação também, aqui, porque ele faz parte de todo esse escopo, e desse escopo que a gente vem estudando, eu e minha esposa, em termos de comportamento humano nos últimos anos. Agora, se tu acha que esse conteúdo foi útil de alguma forma, se pode ser útil para mais pessoas, pega, compartilha isso, manda para o máximo de pessoas possível, que eu acho que esse é o tipo de conteúdo que precisa chegar ao maior número de pais e mães possíveis para que a gente possa cumprir essa missão de entregar filhos melhores para esse mundo. Ok? Comenta aqui embaixo, compartilha, dá o teu like, que quanto mais interações tiver, mais as próprias redes vão entregar esse conteúdo para outras pessoas.
Me segue no Instagram, @JuniorKaufmann. Me segue lá no YouTube também, Junior Kaufmann é o meu canal no YouTube. Eu te espero lá e em breve mais dicas para vocês. Um abraço, até mais.